vez um lenhador que vivia em uma casinha perto de uma floresta, com seus 2 filhos, João e a Maria. O João era um menino esperto e inteligente. A Maria era uma menina acanhada e tímida. A esposa do lenhador muitas vezes maltratava as crianças e sempre incomodava o lenhador dizendo que não havia comida o suficiente para todos eles. E ela falava: aqui tem muitas bocas para alimentar, vamos nos livrar dessas crianças? O lenhador não concordava com essa história, mas ela não ouvia. O João e a Maria ouviram ela falando isso para o pai deles, o lenhador. E então eles ficaram tristes e choraram a noite toda. Um dia, o pai teve que ir na cidade ganhar dinheiro para a família. E a madrasta má teve a chance de levar as crianças para a floresta e deixá-las sozinhas. Na manhã seguinte, a madrasta má chama João e Maria e diz alegremente. E ela diz: preparem-se para um piquenique. E ela tenta ser doce e amável para as crianças não perceberem quais são seus verdadeiros planos. E ela embala em um saco pedaços de pão e biscoito e entrega para Maria e diz que eles comeriam aqueles pães e biscoitos quando chegassem na floresta. Então a madrasta tranca a casa e eles começam a caminhar em direção à floresta. O João era um colecionador de pedras, mas não qualquer pedra, pedrinhas brancas, e ele as carregava para todos os lados. O João colocou as pedrinhas brancas pelo caminho, pensando em encontrar elas e poder achar o caminho de volta para casa depois. Para João, isso era apenas um jogo. Ele não sabia dos planos da madrasta má, mas a madrasta má tinha observado João deixar as pedrinhas pelo caminho. Ela permaneceu calada, sem falar nada. Quando eles chegaram na floresta, a madrasta má disse assim: fiquem aí, crianças, sentem-se embaixo dessa árvore, comecem o piquenique, que eu vou ali procurar alguns frutos gostosos e frescos para vocês comerem, tá bom? E então ela deixou as crianças sozinhas. O João e a Maria sentaram-se embaixo de uma grande árvore, comeram alguns biscoitos, jogaram alguns jogos e o tempo passou. Já era quase noite e a Maria começou a ficar preocupada porque a madrasta ainda não tinha voltado para buscá-los. Como a madrasta tinha visto o João jogar aquelas pedrinhas brancas pelo caminho, ela foi lá e pensou que eles poderiam usar essas pedrinhas brancas para achar o caminho de volta para casa. Então ela recolheu as pedrinhas brancas que o João tinha deixado cair e fez uma trilha com essas pedrinhas bem parecida, mas levando para um caminho diferente, para um caminho desconhecido. Um caminho que levaria as crianças para outro lugar e não para a casa delas. A Maria estava com medo. Então João disse para ela: vamos esperar o cair da noite, que eu deixei cair uma trilha de pedras brancas por todo o caminho até chegar aqui. E a luz da lua vai iluminar essas pedrinhas brancas e nós poderemos seguir por elas e nós chegaremos à nossa casa. Quando a noite caiu, o som dos animais selvagens começaram a ecoar na floresta. E João e a Maria começaram a ficar com medo. Eles esperaram até a lua aparecer e então ficaram felizes porque viram que realmente a luz da lua iluminou as pedrinhas brancas que o João tinha deixado cair. E eles começaram a seguir por aquela trilha sem saber que a madrasta má tinha mudado o caminho. Então João falou para Maria: me dê a sua mão, nós vamos chegar em casa com segurança, você vai ver. Mas logo eles ficaram cansados de andar e não estavam nem perto da casa deles. Então eles decidiram sentar aos pés de uma árvore e aí começaram a ver vários vagalumes iluminando e dançando ali ao redor deles. Eles olhavam as luzes dos vagalumes
e eles adormeceram. A noite passou e de manhã eles viram uma borboleta, uma magnífica borboleta, linda e colorida. E eles sorriram e por um momento eles se esqueceram que estavam sozinhos, perdidos e com fome naquela floresta. Começaram então a seguir aquela borboleta. Em pouco tempo, eles chegaram a uma casa com aparência divertida. Ficaram surpresos ao ver que esta casa era uma casa feita de chocolate, coberta de doces e de bolo. Eles nunca tinham visto uma casa assim antes. E eles ficaram tão felizes que começaram a comer aqueles doces deliciosos. Era como uma terra dos sonhos. Quando eles estavam satisfeitos, viram a porta da casa e decidiram entrar achando que lá houvesse muito mais para comer e para brincar. Quando entraram, a porta bateu e eles viram uma senhora cozinhando. Eles a cumprimentaram felizes. Ela parecia uma senhora gentil e generosa. João e a Maria disseram: "Boa tarde, senhora. Nós nos perdemos. Será que a senhora poderia nos ajudar a encontrar o caminho de volta para casa?" E ela disse: "Claro, meus filhos, eu vou ajudá-los. Mas antes os convido para ficar comigo alguns dias. Eu moro sozinha e adoraria a companhia de vocês." As crianças ficaram felizes porque ela cozinhava deliciosas comidas para eles e os serviam para que eles pudessem comer o quanto quisessem. Ela dizia que eles estavam muito magros e precisavam comer para ficarem fortes e saudáveis. Os dias se passaram e uma noite a Maria acordou à meia-noite. Quando ela se levantou, ela ouviu sussurros e começou a andar em direção ao som que ela ouvia. E ela viu que aquela senhora, na verdade, era uma bruxa má que estava planejando matar as crianças e comê-las. Ela estava servindo comidas deliciosas para que aquelas crianças engordassem um pouquinho, ficassem fortes e saudáveis, para que ela pudesse as saborear em uma refeição. A bruxa não sabia que a Maria tinha visto. E a Maria ficou tremendo de medo. Na manhã seguinte, quando os dois acordaram, perceberam que as coisas estavam um pouco diferentes. Não havia comida na mesa. A Maria ainda não tinha contado para o João o que ela tinha visto na noite anterior. Quando a Maria decide contar para o João o que ela tinha visto, aquela mulher chega e diz que não tinha madeira suficiente para ela fazer a comida para eles. E pede para o João ir até a floresta mais próxima e buscar madeira para que ela possa cozinhar. Enquanto isso, ela e a Maria ficariam em casa fazendo os preparativos. O João concordou e a mulher entregou para ele um machado. Ele saiu de casa feliz, achando que estaria ajudando. A Maria sabia que algo não estava certo. Ficou com muito medo, mas continuou fazendo o que aquela senhora falava para não alarmá-la. Enquanto João ia para a floresta, ele olhou e viu lá no fundo da casa uma pilha com muito tronco, com muita madeira empilhada. E João era um menino esperto e logo viu que tinha algo errado. Ele tentou entrar pela janela e viu que a bruxa real tinha se mostrado para Maria. O João não fez nenhum barulho. Ele teve muito cuidado para que a bruxa não percebesse a sua presença. O João ficou pensando e planejando do que ele poderia fazer para salvar a sua querida irmã. Enquanto isso, ele ouviu a bruxa má dizer para sua irmã Maria: "Vá para a cozinha." A Maria não teve escolha, a não ser fazer o que a bruxa tinha pedido. Algum tempo depois, a bruxa disse para Maria: "Vai lá e verifica se o forno está devidamente iluminado." A Maria disse à bruxa que não sabia como fazer isso e pediu para que ela fosse lá e ensinasse. A bruxa já achava que a Maria não era muito inteligente, não. Então ela foi lá para ensinar.
O João estava observando tudo da janela e achou que aquela era a sua chance. Quando a bruxa começou a caminhar em direção ao forno, o João estava vindo por trás. E quando ela se abaixou, o João veio e a empurrou para dentro do forno. A Maria rapidamente fechou a porta e a bruxa ficou lá dentro queimando como uma batata frita. O João e a Maria se abraçaram. Eles não podiam acreditar no que tinha acontecido e que eles estavam finalmente a salvo. Eles foram até o quarto da bruxa e lá eles encontraram muito ouro e pedras preciosas. Pegaram tudo que puderam e correram até chegar à sua casa. Eles viram o seu pai sentado lá na varanda e correram e se abraçaram. Então as crianças contaram para o pai tudo o que tinha acontecido. O pai ficou muito zangado e disse para a esposa má os deixarem em paz. Quando ela foi embora, as crianças pegaram e mostraram para o papai as riquezas que eles tinham encontrado lá na casa da bruxa. Finalmente, eles puderam viver uma vida despreocupada juntos e foram felizes para sempre.